Nossa, acho que você deve ter ouvido minha apresentação antes de você entrar. Eu fiquei muito feliz que você desenvolveu meu gerente. Ele estava em ótimas mãos. Foi, nossa, uma honra de verdade ter você aqui. Há muitos anos você é minha referência de liderança para outros líderes, né? Então, quando eu preciso levar uma referência de liderança, é sobre você que eu falo. Então, você não tem noção da minha alegria de ter você aqui hoje. Muito obrigada. E a gente tem indo para perguntas. A gente pode abrir alguns minutinhos? Sim? Com certeza, conversamos com vocês. Então, eu vou pedir para que quem quiser fazer pergunta para o Márcio, se levante, por favor, porque ele vê a gente bem pequenininho, ó. Então, se levante só para ele ter uma ideia de quem vai fazer a pergunta. Márcia, você tinha uma pergunta para ele? Pode começar você. Olá. Oi. Eu perguntei. Fala seu nome, por favor. Meu nome é Márcia. Eu comentei com a Verusca, né? Você disse não desista. E eu fiquei curiosa para saber se por um acaso você desejou estar no lugar que você está, né? Porque eu fiquei pensando, não desista, mas se eu não tiver um foco, né? Se eu não souber onde eu quero chegar, às vezes a gente não desiste, mas a gente vai para lá, a gente vai para cá, né? E curiosidade, se você desejou, pensou nisso. Ô Márcia, ótima pergunta, muito obrigado pelo carinho. Às vezes as pessoas acham que a gente tem certeza de tudo, tem clareza de tudo, sabe exatamente onde quer chegar. E não funcionou assim comigo. Eu sempre fui muito de família muito simples, né? Uma vida muito humilde. Eu aprendi a sonhar pouco. Então eu tinha uma capacidade limitada de sonhar. Então, para você ter uma ideia, na véspera de eu me tornar presidente da empresa, eu ainda não acreditava que eu poderia ser o presidente. Na véspera. Então, assim, no dia seguinte, eu fui anunciado como presidente e eu ainda falava, nossa, será? Eu? Mas eu morreria. Então, assim, eu fui muito condicionado, mesmo tendo pais amorosos e que me incentivavam muito, eu fui muito condicionado a sonhar pequeno. Muito. Então eu sonhei pequeno a vida toda e não tive esse lampejo de inteligência daquelas pessoas que vão lá para o Tibete para meditar e voltam com uma ideia concreta do que querem para a vida. Eu não, eu estava trabalhando mesmo ali na 13 de maio em Campinas, fazendo pacote na loja e pensando em ganhar o meu dinheirinho, sonhando um dia ter um carro, meu pai não tinha carro, então eu sonhava em ter um carro, dar um carro com meu pai, eram essas coisas baseadas no ter. E elas não aconteciam. Eu passei 10, 12, 15 anos e não consegui nada. Eu falei, meu Deus do céu, mas será que eu sou tão ruim assim? Será que esse negócio de pobre não tem igreja é verdade? E aí eu comecei a pensar, poxa, eu preciso mudar. E eu pensei sobre como eu tinha que mudar. E encontrei um caminho baseado no estudo e no quanto eu poderia fazer diferença na vida dos outros. E eu fiz uma promessa para o Papai do Céu, eu falei assim, todas as vezes que eu for promovido, eu vou ampliar a minha vontade, a minha determinação e o meu tempo dedicado a fazer com que as pessoas acreditem nelas, eu vou desafiá-las, vou fazer com que muitas pessoas também sejam. E vou começar a correr alguns riscos, porque o retorno se manifesta após o risco. Eu comecei a me submeter à possibilidade de enfrentar alguns medos. Eu tinha muitos medos. Eu tinha medo até de andar de avião. Eu tinha 28 anos de idade e nunca tinha entrado no avião. Morria de medo. Depois eu falei, chega, eu quero parar de tanto que eu tive que viajar de avião. Mas eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de falar em público. Eu tinha medo de errar. Eu tinha medo de perguntar. Eu tinha medo de participar. Então eu era uma pessoa que parecia mais um incômodo. E aí, eu também não posso aceitar isso para a minha vida. Então eu comecei a correr o risco de participar, correr o risco de errar, correr o risco de perguntar, mas sempre com o coração. Não é aquela pessoa que fala para provocar ou de maneira sarcástica. Não, eu vou dar o meu coração. É o gênero, sabe? Mas eu tento sempre o melhor. Funcionou para mim, porque eu comecei a ter chances incríveis. Numa das promoções que eu tive, quando eu virei gerente, o meu chefe falou assim, o presidente passou por mim no corredor e falou, tá aí o cara mais motivado da empresa. Eu falei, nossa, eu? Ele falou,
você é super animado, a gente gosta de você, você sempre olha o lado meio cheio do copo.